Boa tarde, pessoal. Meu nome é Michele Simões. Eu sou uma mulher branca de cabelo curto, castanho e liso. Eu estou usando uma camisa floral preta e branca, um colete branco e um colar azul, que tem uma textura de um polvo. Atrás de mim, eu estou na minha sala, tem um papel de parede geométrico com uma estampa meio arredondada, em cores verde, marrom e bege. E para quem não me conhece, eu sou a idealizadora da plataforma de moda inclusiva Meu Corpo é Real, onde a gente customiza ações para fomentar o mercado de moda inclusiva. E como eu acabei de falar, o assunto hoje é moda inclusiva. E gostaria de agradecer a esse time que está nessa mesa. É um privilégio estar diante de vocês. Muito obrigada por estarem aqui dividindo o tempo de vocês comigo. É muito precioso ter pessoas como vocês falando sobre esse tema. E agora eu gostaria que vocês também se descrevessem e apresentassem um pouquinho do trabalho que vocês realizam. Olá, tudo bem? Obrigada, Mi. Para mim que é um prazer estar com esse timaço aqui, que legal. É muito bacana. Eu sou Tabata Contri. Para quem não está me vendo, mas está me ouvindo, eu sou uma mulher branca com cabelo ondulado, assim, comprido, loiro. Tô com uma camisa jeans, tô num quarto da minha casa, ao fundo tem uma parede branca. E nem todo mundo está vendo, até quem enxerga não está vendo, mas eu sou uma mulher com deficiência, eu sou cadeirante, embaixo de mim tem uma cadeira de rodas. Eu sou consultora de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, trabalho aí com a inclusão socioeconômica das pessoas com deficiência, sou atriz e acho que eu fui a primeira atriz cadeirante a fazer uma novela no Brasil, mas eu sou mesmo do teatro, eu amo teatro. Bom, eu sou Giovana Nader, eu sou uma mulher branca, cabelo também ondulado, na altura dos ombros, castanhos. Estou usando um batom vermelho, uma blusa de seda rosa clarinha e um colar artesanato indígena. E atrás de mim eu estou com uma floresta agora, estou em Ubatuba, com verde. E eu sou consultora e comunicadora de moda e sustentabilidade. Eu ingressei nessa há 7 anos, quando eu saí do mercado tradicional de moda e criei um projeto de troca de roupa, onde as pessoas podiam trocar roupas entre si, sem nenhum dinheiro envolvido, roupas que estavam paradas no armário. E desde então a sustentabilidade tem entrado no meu trabalho, na minha vida, e a moda sustentável virou minha principal bandeira hoje em dia. Demais. Oi, pessoal. Boa tarde. Prazer, uma felicidade, uma alegria imensa estar com vocês aqui hoje. Eu sou André Carvalhal, eu sou carioca, sagitariano, escritor, consultor. Estou aqui na minha casa, numa parede branca atrás de mim, vestindo uma camisa azul. Sou branco, com barba, sou careca e estou sempre de boné por conta do reflexo da luz na careca. E sou escritor também, trabalho, enfim, escrevendo livros, colunas, artigos, uma série de coisas. Tenho 3 livros publicados já relacionados à área de moda, de comportamento, de sustentabilidade. E é isso, estou aqui com vocês hoje. Prazer imenso. Sejam muito bem-vindos. Bom, gente, só um adendo. A gente tem aqui muito assunto e pouco tempo, então a gente achou melhor que, por exemplo, quem quiser fazer perguntas, a gente vai ter os arrobas aí disponibilizados para depois, se alguém quiser mandar pergunta, a gente estender aí essa nossa conversa. Então, vou começar com você, André. Eu acho que não tem como a gente falar sobre moda hoje sem falar de moda com propósito e sem lembrar, né, de André Carvalhal, que eu acho que foi a pessoa que puxou muito essa bandeira.
E a moda com propósito, ela conduz a gente para um novo olhar, né? Os novos papéis da moda, esse impacto que ela exerce hoje. E quando a gente fala de moda inclusiva, a gente tem aí uma série de batalhas, né? Uma série de questões que a gente precisa falar. E eu acho que uma delas, que é muito importante, que a gente ainda não consegue incluir de forma efetiva, é o papel de pessoa com deficiência como consumidor. Eu queria entender como você acha que esse processo da moda com propósito pode auxiliar dentro dessa implementação da pessoa com deficiência efetivamente se tornar um consumidor no mercado. Esse reconhecimento. Sim. Essa é uma pergunta super importante, porque eu acho que a resposta para ela marca um pouco da transição que a gente está vivendo, eu acho que hoje, não só na moda, mas no mundo como um todo. Em 2014, quando eu comecei a escrever esse livro, uma das coisas que mais me motivou a toda a pesquisa que eu fiz, a todo esse mergulho que eu fiz, foi uma vontade de resgatar alguma coisa que parecia ter se perdido na moda. A gente vivia um momento no mundo de muita aceleração, de muito consumo, de muito conteúdo, de muita marca, de muita coisa. E parecia que o motivo pelo qual a moda existia, que é o propósito da moda, ele tinha se perdido e a gente tinha transformado tudo em roupas que muitas vezes as pessoas não estavam nem precisando, mas que as marcas estavam ali querendo empurrar, querendo fazer a gente vender. E aí eu comecei a pesquisa para esse livro, conversando com muita gente para tentar entender qual que era o propósito da moda, né? Assim, o que a moda poderia ter de valioso e que, assim como a medicina, como a engenharia, a arquitetura, qualquer outra área da nossa vida, pudesse ter uma importância, uma relevância grande no mercado e na vida das pessoas. E depois de ouvir tanta gente falando que a moda servia para comunicar, integrar, expressar, um monte de coisa, eu cheguei à conclusão de que a moda ela servia para servir a nossa vida, né? Que é o que o propósito da moda era servir aos nossos sonhos, servir a nossa vida. Então não importa se você usa moda para você usar uma roupa para trabalhar, para você se sentir mais bonita, para você comunicar alguma coisa, não importa, porque a moda ela é alguma coisa que está a serviço das pessoas. E tudo que a gente tinha feito até então, né, ou principalmente naquele período ali onde eu escrevi o livro, ele tinha invertido um pouco isso e transformado as pessoas em escravos da moda. Então, era sempre a gente fazendo, a gente ditando o que as pessoas deveriam usar e a gente vendo os consumidores, né, como um número, né, como consumidores, como um bando de gente que serviam só para comprar aquilo que a gente estava fazendo. E a gente não tinha um olhar, o mercado não tinha um olhar para todas essas particularidades e as necessidades de cada indivíduo. Se a moda tem um papel muito importante e um potencial muito grande de individuação, em sua grande maioria, esse potencial ele não estava sendo usado. E eu acho que a moda com propósito, ela é a moda que, acima de tudo, ela inverte um pouco essa perspectiva, desconstrói um pouco essa perspectiva dos consumidores, né, como um bando de gente, e sim como pessoas, olhando para suas particularidades, para suas necessidades. E aí eu acho que desde então o mercado ele vem se transformando em muitos sentidos, entendendo diferenças de corpos, de tamanhos, de estilos, de rendas, de classe social. Muita coisa tem sido desconstruída e eu acredito que todas as pautas são muito importantes, todas elas são muito necessárias, mas eu acho que olhar para as pessoas como pessoas e como não somente consumidores e entendendo cada uma dessas necessidades e dessas dificuldades, eu acho que é o grande ganho e o grande movimento que a gente vai ver agora na moda. É muito bacana isso que você está falando. Até eu fico sempre um pouco em dúvida, né? Porque eu acho que está havendo essa desconstrução do termo uso consumidor, né? Mas eu acho que a gente, como pessoa com deficiência, a gente tem um ponto de partida ainda muito lá atrás. A gente ainda não é reconhecido nem nesse papel ainda. Então, eu sempre fico me questionando, né? Se a gente talvez pode se dar o luxo de não usar esse termo. Eu entendo e eu concordo muito com você. A gente tem que tratar de pessoas. Mas eu acho que no caso das pessoas com deficiência, você assumir
esse papel de consumidor é algo ainda que a gente não teve nem o começo, né? Então, eu acho que toda a construção que você está fazendo é muito importante para que a gente consiga essa porta aí de entrada. E Tabata, eu queria entender, né? A Tabata, assim como eu, é uma mulher com deficiência, né? Você também é cadeirante. E eu queria entender no seu olhar como consumidora, e também como pessoa com deficiência, como você enxerga a representatividade, ou no caso, a falta de representatividade de pessoas com deficiência dentro do universo da moda? Você já foi tocada de alguma maneira por essa falta de representatividade? Como é que você enxerga esse impacto? Eu ia falar, não enxergo. Na verdade, eu não me enxergo. É muito doido isso, né? Porque, esse ano eu vou fazer 20 anos de cadeira. E eu sofri um acidente, sou cadeirante por causa de um acidente de carro que eu sofri aos 20 anos. Então, é metade da minha vida andando, metade da minha vida rodando. É bem um marco, assim. E quando eu sofri o acidente, eu me lembro de ter muita dúvida de coisas que eu podia fazer ou não podia fazer, se eu podia namorar, se eu podia estudar, se eu podia trabalhar. E aí eu fui me ligando que eu tinha essas dúvidas simplesmente porque eu não me via. E aí eu não me via. Eu trabalhava em loja de shopping, eu trabalhava com moda, no final das contas, né? E eu não sabia se eu poderia trabalhar em loja de novo, porque eu não via ninguém igual a mim trabalhando numa loja. Olha que louco, assim. E quando a gente não se enxerga, a gente acha que aquele lugar não é nosso. É uma viagem isso, mas é real, assim. E eu fui voltar para o mercado de trabalho 4 anos depois e olha só, trabalhando em loja, só que vendendo cadeira de rodas. Olha que louco. Que é uma das coisas que são associadas, né? Super, assim, eu não vendia uma blusinha, uma calça, mas eu vendia algo necessário para o dia a dia de uma pessoa com deficiência que também tem cor, tem marca, tem modelo, tem tamanho, e a gente não sabe. E assim, e na época que eu fui trabalhar vendendo cadeira de rodas, eu também não me via. Porque você via um produto, uma cadeira. Você não via vida, você não via um ser humano sentado numa cadeira, você via um objeto. Isso também era muito louco, assim, e veio mudando, assim, acho que agora veio mudando esse lance da cadeira de rodas mesmo, quando a gente vê uma propaganda, a gente vê uma pessoa sentada na cadeira, né? Mas no universo da moda, eu ainda, engraçado, eu não me vejo ainda. Eu não vejo uma pessoa sem o braço, sem a perna, uma criança com deficiência. Eu lembro que quando eu ia fazer, eu fiz muito teste, né, nessa vida de atriz, muito teste, e assim, eu não era chamada para os testes comuns com outros amigos atores para fazer uma propaganda de uma roupa, de um carro, de um shampoo. Eu era chamada quando tinha algo relacionado à pessoa com deficiência, muito segmentado assim. Então, é como se eu já até ouvi de algumas marcas há alguns anos atrás, dizendo que era apelo usar uma pessoa com deficiência. E é muito doido, assim, como apelo, né? A gente tem 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, é 24% da população que consome, não é apelo, é negócio, você não quer vender pra gente? É oportunidade, né? Eu acho que a moda perde muita oportunidade. Essa indústria, ela perde muita oportunidade de atingir esse público positivamente. Mas eu penso que isso vem mudando por conta do mercado de trabalho, né? Que quanto mais gente trabalhando, mais gente consumindo. E acho que quando a gente trabalha, acontece um fenômeno assim muito importante, que é a mudança da imagem da pessoa com deficiência, que é o como você que tem deficiência se enxerga e como o outro te enxerga, porque nesse momento você passa a ser cliente, você tem poder aquisitivo, você passa a comprar, e quando te vem, quando cliente, muda toda a história, né? Mas, de fato, eu ainda não me enxergo na moda. E você acha que isso impacta na sua autoestima, ou já impactou? Impacta muito. O fato da gente não se enxergar... Eu fui adolescente nos anos 90, tá, gente? Eu vou fazer 40 anos. Mas eram as revistas que eu consumia. Querida, Atrevida, Capricho, as séries de TV, Barrados no Baile, Melrose. Tinha gente com deficiência nesses lugares? Não tinha. Tinha gente negra?
Não tinha. Então, você pensa assim, um adolescente com deficiência, uma adolescente negra, não se enxerga ali. E é como se esses lugares, esses locais ditassem o que é certo, o que é bonito, o que é o caminho. Tudo que fosse diferente daquilo era o errado, era o feio, o esquisito. Então, é o jeito que a gente se sente inadequado, porque a gente não está na revista, a gente não está na série de TV, a gente não está ocupando todos os espaços, né? E isso impacta muito na autoestima de qualquer ser humano, principalmente de um ser humano em formação, como é a transição da criança para o adolescente, e depois do adolescente para a vida adulta e a vida amorosa e todas essas nuances aí, né? Nesse processo de se enxergar no mundo, né? De entender o seu lugar. E é muito doido isso, porque impacta bastante, né? Na forma como a gente se enxerga. Sim, é um processo de construção mesmo. Eu passei pelo mesmo. E, Giovana, você é uma pessoa que vem levantando essa bandeira da sustentabilidade. Eu, particularmente, acho que a forma como você faz isso é de uma forma brilhante, é muito didático. E eu sempre, assim, eu estou caminhando agora, tentando entender um pouco mais sobre esse assunto. E eu percebo sempre que a sustentabilidade, ela quase sempre é entendida por um viés bem direcionado à questão ambiental. Só que a gente sabe que a sustentabilidade, ela não traz só esse pilar, né? Ela tem o pilar do social. Eu queria que você explicasse um pouquinho como funciona esse pilar social e como ele se conecta à pessoa com deficiência. Então, quando a gente fala de moda sustentável, é muito isso que você falou, né? A gente muitas vezes foca só na questão ambiental, que, né, muitas vezes a mudança climática, que tanto se fala, está ligada a isso. Mas, ai, peraí que começaram o liquidificador bem agora, tá dando para escutar muito? Eu já achei que estavam cortando uma árvore, eu falei, meu Deus! Não, é que eu tô aqui onde pega o Wi-Fi. E o lado social também é muito importante e faz total parte dentro da moda sustentável, né? E quando a gente fala do lado social, a gente está falando de vários âmbitos, que é desde do trabalhador, da mão de obra, e como ele é impactado, como ele é tratado, né? A gente sabe que existem muitos relatos de condições análogas à escravidão dentro do mercado da moda, muito mais comum do que a gente imagina. Então, todo esse suporte para o trabalhador, para a mão de obra, que acaba sendo o elo mais fraco, então, mas também tem a questão de trabalhar com a diversidade, né, com a representatividade. Então, trabalhar, enfim, valorizar artesanato indígena, que a gente sabe que são povos que estão gravemente ameaçados na realidade que a gente vive hoje, artesãos que no geral, né, rendeiras, as mulheres rendeiras são profissões que estão quase extintas, e entra também a questão da representatividade. Por isso que eu acho que a questão da moda para deficientes é uma pauta que ainda é como vocês falaram, né? Tem muito a se explorar ainda, e por isso eu estou extremamente grata por ter sido convidada por vocês para estar nessa mesa, porque até eu que estou nesse mercado há muito tempo também tenho muito a aprender, e eu acho que quanto mais a gente reverberar esse lado e essa urgência de, como vocês falaram, 4% da população que não está sendo representada e nunca se sentiu representada, a gente está falando de algo muito urgente, muito sério, né? E quando a gente fala de marcas, a gente sabe que eles não são, né, não é que bom, eles são muito bonzinhos porque eles querem. Não, é por uma pressão do consumidor mesmo. Essa sustentabilidade, ela está acontecendo por uma pressão nossa. Então, quanto mais esse consumidor pressionar e exigir que marcas o representem, isso é muito importante, né? E a gente viu que dentro da sustentabilidade, o consumidor tem voz muito ativa. Então, quando a gente fala isso, infelizmente, né, somos vistos como consumidores por um mercado do lado de lá que quer o lucro. E eles sabem que para eles lucrarem, eles precisam falar cada vez mais de sustentabilidade. Então, vamos exigir que essa sustentabilidade exista de fato. E eu acredito que a voz, a pressão do consumidor, a união, o engajamento cívico, popular, em cima dessas marcas, é o que faz mudar de fato.
Entendo. E no caso, por exemplo, eu fico pensando, a gente está falando justamente de uma camada volumosa da população, né? O quanto isso poderia, inclusive, ajudar nesse movimento, né, da própria sustentabilidade, ganhar mais força ainda, né? Como que você vê isso? Eu vejo a união de todos o outro lado, né, que quer que as coisas mudem. E eu vejo também, eu acho que a rede social é uma grande aliada, né? Vocês sabem isso, enfim, muito bem também, grandes comunicadoras. Você sabe, a gente sente que a gente muda opiniões, né? A partir do que a gente mostra nas redes sociais, da maneira como a gente mostra a nossa realidade, os nossos desafios, as nossas fraquezas também. A gente acaba chamando um time cada vez maior para o nosso olhar. Infelizmente, a gente está num momento crítico, que é a pandemia, mas que, por um lado, também aumentou a nossa massa, né, de pessoas que já estão mais atentas para tudo que está acontecendo. E eu vejo as redes sociais como ao mesmo tempo que tem várias críticas, né, enfim, a toxicidade das redes sociais, mas também é um aliado muito grande da gente pressionar marcas. E pelo outro lado também, da gente saber a transparência real daquela marca. Então, quando a gente está falando de moda para deficientes, a gente não está falando do modelo na capa, né, na revista, na campanha. A gente também quer que pessoas lá dentro estejam dentro desse mercado de trabalho para que pensem cada vez mais, porque só essas pessoas sabem a realidade do que precisa, né? Enfim. E a gente ainda vê isso muito pouco, né? É muito fora da nossa realidade. Então, acho que as redes sociais, ela traz não só essa voz de quem grita praticamente para o mercado de que as coisas precisam mudar, como também nos permite olhar dentro da empresa, né? As empresas viraram tetos de vidro, então a gente sabe que o que acontece de fato lá dentro, se essa sustentabilidade é coerente ou não. Talvez demore um pouquinho para escancarar, mas sempre tem, né? As redes sociais também nos trouxe o exposed, né? A exposição, quando alguma coisa não está certa. E eu acho que é usar essa voz, esse engajamento e essa comunicação, essa ferramenta que a gente tem na mão. Isso que você está falando, eu acho que a Tabata deve ter percebido, né? Principalmente a gente que está diretamente ligada ao público com deficiência, principalmente na pandemia, eu particularmente vi um crescimento gigantesco de pessoas com deficiência colocando, sabe, informações muito pertinentes, perfis muito legais surgindo. Eu particularmente acredito que as mídias sociais sejam, sim, uma porta grande para que a gente comece a informar as pessoas. O que eu ainda sinto falta, eu acredito que pode ajudar a mudar, justamente é ganhar força, não só pessoas com deficiência, mas pessoas sem deficiência fazendo isso, fazendo essa troca, né, como a gente está fazendo aqui hoje, né, em querer entender, em querer todo mundo se educar, porque não existe um processo pronto, né? Eu não sei se você concorda, Tebs, mas eu acho que a gente tem a inclusão, é um processo de construção, onde a gente vai também descobrindo novos caminhos, né? A partir do momento que a gente faz algumas coisas, a gente vai descobrindo outras. Tá desligado, Tabata, o seu. A gente tem visto esse movimento, aliás, está todo mundo usando a internet muito, muito, muito mais do que usava antes, né? Mas, como você disse, tem muita gente interessante aparecendo aí, trazendo pautas relevantes, importantes, urgentes, e mais do que estando ali, essas pessoas estão sendo ouvidas, estão sendo vistas, o que é muito legal. Então, antigamente, era o jornalismo que pautava o assunto, era o programa de TV que pautava o assunto, e eu percebo que hoje em dia as mídias sociais, elas levantam muitas pautas. Aliás, elas dão muito gás e conteúdo aí para o jornalismo e para os programas de TV que agora estão de olho aí, né, nas pessoas que estão usando a internet para se comunicar. E as pessoas com deficiência estão aparecendo, e a nossa voz está ecoando, e percebo que essa comunidade não aceita mais não estar em todos os lugares. Até, às vezes, numa pegada até exagerada, mas entendo, né? De não aceitação e de uma braveza, de como assim eu não estou ali, de como assim você falou isso errado.
o que é também um pouco perigoso, que a gente tem que tomar cuidado para não afastar, porque eu percebo que quando a gente vai com muita raiva, de vez ajudar e a coletividade das pessoas com deficiência, a gente acaba afastando as pessoas da gente. Então, acho que a gente está no caminho para encontrar esse jeito de se comunicar sem ser agressivo, sem ser vitimista, sendo a gente, como a gente é e como a gente precisa ser. Exatamente. Compartilho da mesma opinião. André, você já esteve à frente de grandes marcas, né? E eu acho que de tudo que a gente vem acompanhando, você acho que já passeou aí por vários processos, né? Então, dentro do cenário hoje que a gente tem, a moda, inclusive, é um processo ainda bem embrionário. A gente não tem ela implementada de maneira efetiva como a gente gostaria. Eu queria entender o seu ponto de vista, como você avalia hoje o mercado de moda inclusiva e também o outro lado de quem está ali dentro da indústria e percebe que existem alguns desafios, né? Você pode compartilhar um pouco com a gente do seu ponto de vista? Sim, super. Eu acho, Mi, que assim, existe uma dificuldade e uma barreira que começa ainda na graduação, na educação de moda, que não considera muitas vezes essas particularidades, que antes até ainda da questão da deficiência, ainda tem uma restrição e uma limitação de um olhar para tamanhos de corpos, para estatura. Então, assim, ainda vê o consumidor, né? Então, voltando para aquela crítica que eu estava fazendo antes, né? Como um indivíduo universal, né? Que tem somente um único manequim, uma certa altura, um estilo. E eu amo a Carla Lemos, né? Que ela sempre fala isso, de que você aprende na faculdade com aqueles bustos, com aquele corpinho, aquela cinturinha, né? E eu acho que é ali que começa muita dessa exclusão e dessa dificuldade que a gente tem de criar marcas e de criar processos que são mais inclusivos. Então, à frente das marcas que eu passei, que eu trabalhei, muitas vezes a gente tinha vontade de ser mais inclusivo em muitos sentidos e também em relação a pessoas com deficiência, e a gente não tinha informação, a gente não tinha pessoas capacitadas para desenvolver isso, né? Para olhar para esses produtos. Eu lembro de ter escutado uma vez uma pessoa falando, mas eu preciso de fazer uma roupa que é funcional, e eu gosto de fazer a roupa que tem bolso, e não sei o que e tal. E aí, assim, mas essa roupa ela é funcional para quem? Ela é fácil para quem usar? Ela é fácil para quem vestir? Então, as pessoas elas ainda estão muito presas às vivências próprias, às realidades próprias delas. Como a Tabata falou no início, que eu achei ótimo, existe um descolamento também da força de trabalho. Então, enquanto você não tem essas pessoas trabalhando, que é a mesma coisa que acontece com os negros, né, enfim, né, com mulheres e com outros tipos de gênero e tal, se você não tem pessoas com aquela realidade vivendo, trazendo os inputs, essa dificuldade ela acaba sendo muito grande. E aí a gente tem, como a Tabata, como você, pessoas e outras também que trabalham fazendo consultoria e que acabam trazendo, né, uma luz para o mercado, que eu acho genial e que é maravilhoso. E eu, enfim, diversas vezes que precisei, acessei esse tipo de suporte, mas que também eu vejo uma limitação pelo fato dessas pessoas não estarem ali no dia a dia, entendendo sobre os processos, porque existem, de fato, muitas particularidades. Quando a gente fala de estatura, quando a gente fala de tamanho de corpo, uma marca pequena, produzir com tanta variedade de tamanho, é um problema, é um complicador no início, né? Não é impossível, mas existem motivos, né, para os quais se olha para uma média de tamanho de modelagem. Quando a gente pensa em cadeirantes, por exemplo, funcionalidades, é uma limitação você começar a cortar um monte de coisa, um monte de peça que impeça que a pessoa se vista sozinha, né? Que ela consiga usar aquilo sem a necessidade de uma outra pessoa auxiliar.
E aí, quando você não tem alguém que entenda sobre aquilo e que traga esse olhar, que ajude a pensar construtivamente, positivamente, eu acho que aí começa toda a dificuldade que a gente tem, e talvez por isso ainda seja um assunto tão embrionário. Acho que, resumindo aqui, pela questão da graduação e pela questão dos profissionais que trabalham nas marcas. Mas você não acha que também existe um olhar para a deficiência que impede muito desse avanço? Eu digo porque quase sempre a gente se depara com algumas impressões sobre a deficiência que são bem capacitistas, ou até nos coloquem num lugar sempre de uma zona triste, e não se vê a pessoa, né? Como você está falando da importância de ver. Eu tenho um pouco dessa impressão por parte das marcas. Existe uma resistência, por exemplo, não, eu não quero falar sobre isso porque isso é um assunto que eu não conheço e vou deixar ele no cantinho? Eu acho que pode ter isso, acho que, enfim, né, é bem diverso, bem amplo. Acho que existe por parte de alguns profissionais, um senso de responsabilidade muito grande, de querer fazer bem feito. Então, muitas das trocas que a gente já teve, né, profissionais, era muito eu levando para você esse tipo de coisa, mas, Michele, como é que eu faço? Porque, assim, eu ainda não consegui fazer isso. Então, sei lá, então a minha loja, ela não é acessível. Então, a minha roupa, eu vou fazer a roupa acessível se a loja não é acessível? Então, o que vem primeiro? É a roupa ou é a loja? Então, acho que são dúvidas ainda, principalmente de quem tem vontade de fazer, que esbarram nessa trave, que às vezes ficam nessa falta de conhecimento, de informação, mas também aquilo, né? Talvez o ótimo seja o inimigo do bom. Talvez também algumas pessoas, né, com essa vontade de querer fazer muito perfeito, ou de querer fazer tudo, às vezes acabam excluindo mais e deixando de fazer. Então, isso também é uma coisa que eu sempre me pergunto muito. Então, colocar a imagem, como a Tabata falou muito, eu não me via muito ali. Eu já estive com muitas marcas e dando consultoria, eu trabalhando. Não, vamos botar um deficiente na campanha. Como vamos botar um negro, vamos botar, enfim, um trans e tal, não sei o quê. E aí a minha primeira pergunta é, mas a sua roupa, ela é acessível, né? A sua loja, ela é acessível? E aí, não é, mas assim, mas é importante colocar a imagem. E aí é importante colocar a imagem por si só, ela ajuda, qual é o limite entre isso, né? Então, que é até uma coisa que eu gostaria muito de ouvir vocês falando sobre, né? Tipo, é legal, então assim, o quanto que ajuda, né? Ou também não causa uma frustração. Então, eu me vejo na campanha daquela marca e eu chego naquela loja e a minha cadeira não cabe dentro do provador, ou eu não consigo alcançar o lugar de colocar o cabide, ou a roupa linda que está na vitrine, ela não é prática para mim. Então, eu acho que, e aí mais uma vez, né, assim, eu acho que não ter pessoas por perto, né, para responder diariamente esses questionamentos, né, elaborar essas questões, encontrar essas soluções, isso foi o que, assim, foi mais difícil para mim na minha trajetória pelos lugares que eu passei nas minhas tentativas de inclusão. Eu acho que é um entrave aí, né? Eu acho que até depois a Tabata pode... A Tabata, quero super ouvir a Tabata, ela tá no mudo. Fala, Tabata. Não, eu acho que só de abrir essa discussão já é um ponto super positivo. Então, se a gente não coloca o modelo com deficiência lá, com nanismo, sem o braço, cadeirante, a gente não vai ter essa discussão. Então, a gente precisa colocar, porque daí a gente começa a ter essa discussão. E assim, se a minha loja ainda não é acessível, eu me programo para no futuro ela ser, né? Se a minha roupa ainda não é adequada o suficiente, porque até não existe um padrão, cada pessoa é de um jeito, eu vou buscando mais insumos e mais informação para tentar atender a todos os públicos. Agora, se eu não começo, acho que aí eu nem evoluo, nem um pouquinho aí nessa desconstrução, né, desses vieses, né, que a própria me trouxe aí das marcas não
não olharem para esse público porque tem medo, porque tem receio, ou porque não quer mesmo, ou porque não tem informação. A gente só quebra esses vieses quando a gente estiver lá, quando a gente estiver ocupando esses espaços também. Então, eu sou super a favor do comece. São muitas camadas, né? Eu acho que quando a gente fala de moda inclusiva, e é uma coisa até, foi importante você trazer isso, André, porque a moda inclusiva não é só sobre produto. A moda inclusiva, ela engloba uma série de frentes que precisam começar a ser trabalhadas, né? Então, eu acho que, obviamente, que a gente não pode parar na imagem, mas a gente trazer a imagem educa. A representatividade, ela encoraja, né? Ela encoraja você que tem uma deficiência a entrar naquela loja porque ela se viu naquela loja. Ela educa aquele dono da loja a entender, olha, esse tipo de consumidor entra aqui. E a gente faz a roda girar. Eu acho que essa questão de procurar ao máximo cumprir com todas as expectativas é um medo que todo mundo tem, né? A gente sempre está buscando melhorar, mas eu acho que a gente precisa, inclusive, levantar essa bola da vulnerabilidade, porque se a gente começar achando que, não, eu tenho que cumprir tudo de uma vez só, a gente não começa, né? A gente precisa ir por etapas. Eu acredito particularmente nesse caminho. E falando um pouquinho de moda inclusiva, eu acho que uma das questões que a gente tem está, sim, na funcionalidade de produtos, né? É uma questão ainda a gente encontrar isso no mercado, roupas que atendam a determinadas especificidades. E eu queria muito linkar, né? A gente está passando por todo um processo de consumo consciente, de novas técnicas, e o upcycling é uma técnica muito interessante. E, inclusive, depois a Dani Auler vai, né, em sequência, falar sobre isso. E acredito que seja um caminho muito especial para a gente, talvez, começar a contemplar a inclusão dentro do mercado. Eu queria que você me colocasse um pouco mais sobre o upcycling e se você vê esse encontro, esse caminho sendo implementado dentro do upcycling. Sim. O upcycling é um termo, né, um conceito e uma técnica cada vez mais usada dentro da moda e muito voltada para a moda sustentável, porque a gente fala da reutilização e da transformação de peças em outras peças, algumas peças que não estavam mais sendo usadas por diversas razões, em outras peças que voltam a ter uso. Então, vai desde você desconstruir várias peças para montar um vestido, ou você técnicas mais simples, como transformar uma calça jeans em short, ou aumentar o tamanho da calça. E tem marcas que fazem isso muito bem, né? E que tem praticamente o seu produto são produtos a partir do upcycling, o que vai além de, né? Eu acho que é um desafio ainda maior pro estilista, porque você já está pegando algo pronto que você tem que transformar, né? Não é que você cria uma ideia do nada e, né? É um desafio maior, vai de uma criatividade muito grande daquele estilista, então é um trabalho que tem que ser cada vez mais valorizado. E sem contar que eles estão lidando com excesso, é aquela roupa que está parada que vai transformar em uma outra roupa. E ele também traz a liberdade, né? Porque ele não só está na mão de marcas, como nós pessoas, cada indivíduo pode fazer o seu próprio upcycling em casa. Então, você olhar para o seu guarda-roupa, ver o que está parado, ver aquele potencial, colocar aquela criatividade, arregaçar a manga e pega a tesoura e vamos lá confiar no seu potencial transformador. E isso traz, primeiro, que uma liberdade para a pessoa de transformar aquela peça de uma maneira que seja mais funcional para ela, né? Então, quando a gente está falando na questão da moda para deficientes, tá bom, já que a marca não me dá, então eu vou aprender como fazer isso, ou eu vou levar na costureira e eu quero assim, assado, abrir aqui. Dá uma liberdade, meditativo, então nem se fala, né? Porque aquela construção, e o empoderamento estético também, porque quando a gente fala, né? A Tabata falou, eu nunca vi a moda para mim. A moda é para todo mundo, porque todo mundo veste roupa, né? Então a gente já vê que existe uma divisão gigante ali da comunicação, né? Da moda com todo o seu
potencial consumidor. E aí, quando você faz algo que é seu, é um empoderamento estético, um orgulho de que aquela peça foi feita por você para caber no seu corpo, então também não deixa de ser uma maneira das pessoas começarem a enxergar a moda como sendo para ela também, né? E uma liberdade criativa de que você consegue fazer com as suas próprias mãos, com o seu próprio potencial criativo. Você não precisa de marca nenhuma ditando a sua moda, né? Exatamente. E a gente está falando de algo que está em contato com a gente 24 horas. Eu fico pensando nas possibilidades que a gente tem em trabalhar um novo olhar dentro da moda, né? Onde a gente está falando de algo que está ali grudado na gente, do poder que aquilo tem, inclusive da energia que tudo aquilo, né? Todo o processo que engloba o desenvolvimento de uma peça tem. Eu queria entender também, Gi, se você acha que a moda ela é um ato político. Completamente um ato político. Principalmente quando a gente está falando de consumo. Antes da moda é o consumo, né? A gente sabe que a gente vive num mundo, enfim, um sistema econômico capitalista que as empresas querem lucrar ainda mais e nós somos vistos como números e consumidores e não seres humanos. Então, quando a gente está falando do dinheiro, da nossa carteira, ela acaba sendo um voto. Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa apoiar marcas que estão ditando valores mais humanos para a sociedade, né? E através do dinheiro, através da... Então, assim, não dá mais para a gente continuar apoiando financeiramente marcas que possuem atitudes escravagistas ou são escravagistas ou que não contemplam diferentes corpos. Eu acho que é a maneira como a gente tem, né, de impedir o boicote financeiro. Como eu disse, a sustentabilidade está na moda para toda essa galera. Eles já entenderam que para uma marca se tornar competitiva no mercado, ela tem que incluir o pilar sustentabilidade lá dentro, só que precisa ser de fato sustentável, não dá para ficar só num discurso. E a gente pode apoiar essas que de fato são sustentáveis através do nosso dinheiro, então acho que é através disso que ela se torna pelo viés político, né? E também pelo posicionamento, né? Eu acho que eu adoro quando marcas se posicionam para governos que são ambientalistas, a favor de leis que impedem a destruição da Amazônia, né? Eu acho que cada vez mais do que nunca o posicionamento político ela é importante para se conectar cada vez mais também com seus consumidores, né? Criar diálogo, saber que aquela marca tem os valores éticos que você acredita. Demais. Eu acho que é por aí. Exatamente. Sabe que eu descobri essa camisa aqui, ó, no guarda-roupa do meu marido. Aliás, essa quarentena me fez descobrir várias roupas do meu marido que eu tô usando. E é muito louco, assim, porque por eu ser cadeirante, eu sou forte. Meus braços, meus ombros são mais largos. E eu tenho percebido que algumas peças masculinas caem super melhor. Me dão mais conforto, me dão mais movimento. Então, eu já vou aproveitar, então, e linkar com essa sua vivência, Tabata. Na verdade, eu quero já usufruir da sua expertise profissional, né? A Tabata, ela trabalha com inclusão, ela tem uma bagagem de inclusão gigantesca, e também a sua vivência como consumidora. Como eu falei um pouquinho ali atrás, moda inclusiva, ela engloba uma série de perspectivas aí. Além do produto, você tem toda uma experiência de consumo, você tem atendimento, você tem como é que é essa experiência dentro de loja, o layout, tudo isso faz parte dessa experiência, ou o e-commerce mesmo. Então, Tabata, eu queria que você me colocasse, de maneira geral, algumas questões relacionadas tanto a produto, né, a funcionalidade, coisas que para você são importantes, como você colocou agora, mas também queria muito aproveitar aquele lance dos vieses inconscientes, né? Como muitas vezes isso pode impactar num atendimento. Se aquele atendimento, por exemplo, ali entre linhas ele está sendo um pouco capacitista e aquela pessoa que está atendendo, ela não tem nem ideia do que ela está fazendo. Então, eu queria muito que você falasse, fizesse esse apanhado geral, que eu acho que pode ser muito rico para todos nós. É muito legal você trazer isso, Mi, porque os vieses inconscientes são inconscientes. Quer dizer que a gente é um conjunto de associação de memórias que fazem parte da nossa existência, desde que a gente se entende por gente, de coisas que a gente viu, ouviu, viveu nos grupos
que a gente frequentava na escola, no clube, na rua, na igreja, na mesa de jantar da nossa casa. Então, a gente escutou coisas do tipo, amanhã é dia de branco, isso é coisa de viado. A gente escutou que o menino com deficiência intelectual da rua era o doidinho. Então, a gente cresceu ouvindo coisas que foram nos formando. E essas informações fazem com que a gente enxergue o mundo, com que a gente tome decisões baseadas no que a gente aprendeu, como se aquilo fosse a única verdade, né? Então, se eu escutei que uma pessoa com deficiência era doente, porque minha mãe me dizia isso, minha avó me dizia isso, ou sei lá, a sociedade me dizia isso, e eu trabalho numa loja e entra uma pessoa com deficiência, eu já vou olhar para essa pessoa como se ela fosse doente, ou como se ela fosse tadinha, né? O que você ouviu falar sobre pessoas com deficiência quando você era criança? Criança, a primeira coisa é apontar, né? Mamãe, por que ela tá na cadeira? Ou por que o moço não... Cadê o braço do moço? E aí, de repente, as pessoas mais velhas falam, não olha, não fala, ó, em casa a gente conversa, ou ele tá dodói, né? Então, a gente foi muito censurado. Então, a gente não podia falar sobre aquilo, era um assunto proibido. E a gente cresce, vira adulto, ninguém, quando chega em casa, continua essa conversa. A gente nunca soube essa resposta. A gente cresce com esse viés. Não posso falar sobre o assunto. Não posso perguntar, não posso olhar, não posso falar. E aí, nunca vai ser natural, cara. Não fica natural, sabe? A gente precisa desaprender algumas coisas que a gente aprendeu que não servem mais, sabe? A gente precisa reaprender. E que bom que somos seres inteligentes, a gente tem essa capacidade, sabe, de aprender constantemente. Para isso, a gente tem que deixar para trás algumas coisas que a gente aprendeu que não funcionam mais hoje em dia, sabe? E é uma desconstrução mesmo, de mudar o olhar ali para aquele ser humano que está chegando na tua loja, que é o seu cliente, que é uma pessoa, que é um ser humano, que é um consumidor, é uma vida que pode ser transformada pelo seu trabalho, né? E quando a gente pensa por esse lado, pô, o nosso trabalho pode transformar vidas? Pode. O seu trabalho transforma vidas, Michele. O trabalho, sabe, do André, o trabalho da Giovana é muito transformador. Então, eu acho que a gente tem o poder de fazer essa mudança, mas a gente tem que desconstruir mesmo algumas coisas que simplesmente não servem mais. E como pessoa com deficiência que consome, tem algumas funcionalidades que são importantes, assim, a partir do momento que eu estou só sentada, e aí olhando num olhar mais pessoal e não amplo, meu, como mulher cadeirante, quando você está sentada, a calça sobe, o cofrinho aparece, e eu só fico sentada, então eu já preciso de uma calça que não mostre meu cofrinho e que você tenha um comprimento legal. Eu uso muito o braço para me movimentar. Então, certos cortes de roupa limitam aí meu movimento de ombro, de cotovelo, que é um movimento que eu faço constantemente. Então, se tiver uma elasticidade aqui, né, nas articulações ombro, cotovelo, pode ser legal. Agora, fazer a junção dessa funcionalidade com algo que funcione, que seja prático, com a beleza, é fundamental, né? Porque também não adianta fazer coisas funcionais e que não conversam com o seu estilo e que não são bonitas, né? Na sua concepção. Claro que cada um tem uma concepção, né? Mas tem que ser funcional e tem que ser bonito. Com certeza. Esse eu acho que é um dos grandes desafios que a gente encontra, né? Para ter aderência a esse mercado, muitas pessoas com deficiência ainda falam muito sobre essa questão da modelagem. E eu acho que tem que ser uma coisa que sobreposição da funcionalidade com o estilo. E que sirva para todo mundo, assim. Porque eu acho que o que é bom para a pessoa com deficiência pode ser bom para qualquer pessoa. Que é o lance do design universal, né? A gente chegar num senso comum, né? E até isso, uma coisa que eu queria agora conversar com você, André, a gente vê acontecendo toda uma questão da tecnologia conversando cada vez mais, acho que com todas as frentes aí, mas na moda a gente também vê isso nascendo de uma maneira muito interessante. Me chamou muito a atenção, por exemplo, os desfiles digitais que aconteceram agora na pandemia. Teve um case muito legal da Napapiri, que é uma marca italiana. Ela fez uma parceria com a The Fabricant, onde eles fizeram amostras 3D
né? E depois dessas amostras apresentadas aos compradores, efetuaram a compra e eles desenvolveram peças físicas sob medida. E a hora que eu vi isso, eu falei, gente, que coisa incrível, porque aí, se você consegue um mecanismo de produção sob medida, você não tem, né, um excedente ali, você não fabrica à toa, e ao mesmo tempo você consegue projetar algo que vá cumprir com essas demandas específicas que ainda são esse desafio no mercado. Mas eu queria entender se você acha que isso efetivamente pode entrar no mercado ou se você acha que isso ainda é algo que vai demorar a ser implementado. Excelente pergunta, Mi. Eu super acredito nisso. Eu venho falando muito sobre o quanto até a pandemia e o processo de aceleração da digitalização que a gente está passando, o e-commerce, tudo isso pode ajudar a rever de uma forma muito profunda como toda a lógica da indústria ela era estruturada até então. Então, quando eu falei no início que existem umas razões, por exemplo, de você não encontrar numa marca pequena, sei lá, tamanhos muito variados, né, que vá, né, sei lá, de um muito pequeno até um muito grande, porque estão relacionados à produção, é porque a forma como a maior parte do varejo e da indústria de moda funciona hoje é que você precisa sempre fazer uma aposta, fazer uma compra antecipada, produzir uma coleção sem você saber se aquilo vai ser vendido. E você acaba indo no que é mais seguro, né? Então, nos tamanhos que você considera que vão alcançar ali uma média, tanto de tamanho, de estatura e tal. E isso automaticamente é ruim para a marca, porque ela já sabe que ela vai começar uma coleção produzindo coisas que não vão ser vendidas, e é ruim para as pessoas, porque essa lógica ela é a grande responsável por excluir muita gente, né, durante todo esse processo produtivo. E aí, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de e-commerce, quando a gente fala enfim, de aceleração do digital, a gente está falando não só do e-commerce como uma nova possibilidade de compra, mas uma nova possibilidade também de construção de coleção. A partir do momento que você consegue trabalhar com pré-vendas, com pedidos sob demanda, como o exemplo dessa marca que você deu. Então, você pode, sei lá, você quer produzir essa calça que, como a Tabata falou, ela tem um cós mais alto e que talvez você não sabe se todo mundo vai querer comprar essa calça. E aí, isso não tem exclusivamente a ver, como a Tabata falou, com pessoas que têm deficiência, mas com o gosto pessoal de todo mundo. Então, você pode fazer um protótipo dessa calça, você pode colocar ela em pré-venda, alcançando um número determinado de pessoas. Essa calça ela é produzida e você atende aquela demanda. Então, é um jeito de você descobrir, revelar demandas, né? Desvendar demandas. Genial. Então, eu fiquei super impressionado com o número que a Tabata trouxe no início, de 24% da população com algum tipo de deficiência. Obviamente que dentro disso tem, né, vários níveis. Mas, sei lá, se a gente for agora pensar numa coisa simples, que é a máscara. Eu tenho em casa um exemplo, a minha mãe ela é deficiente auditiva e a máscara que todas as lojas vendem não funciona para ela, porque ela não consegue ler o lábio de quem está usando aquela máscara. Às vezes, para uma marca arriscar produzir essa máscara e de repente ter essa produção encalhada, porque ela ainda não tem acesso a esse público final, pode ser um perigo, mas ela colocar isso como uma venda coletiva, como uma ação de crowdfunding, de crowdsourcing e tal, é uma alternativa que conecta essas duas coisas, né? A tecnologia com a inclusão, e acho que assim, isso é o que vai facilitar daqui para frente essa reprogramação, que é muito mais do que, sei lá, ressignificação ou outras palavras, né, um pouco mais românticas, mas essa reprogramação que precisa acontecer mesmo, que é uma questão industrial, é uma coisa lá no início, na produção, para que a gente possa, de forma sustentável, ser mais inclusivo. Incluir na narrativa, né? Eu costumo dizer que a gente não quer transitar em lugares especiais, a gente quer fazer parte, como todo mundo. E até queria, aqui a gente já está quase indo para os minutos finais, mas eu queria aproveitar, Giovana, para te fazer uma pergunta que é uma coisa que me inquieta um pouco, né?
A gente tem vários gargalos dentro do mercado de moda inclusiva, e eu acho que um desses gargalos está justamente no pertencimento. Você tem muitas pessoas com deficiência que muitas vezes não têm repertório de moda, elas não conseguem se enxergar. Então, isso acaba, né, atrasando um pouco. Então, por exemplo, dentro do Meu Corpo é Real, eu acabo fazendo a curadoria inclusiva, onde eu mapeio dentro das marcas alguns produtos que possam cumprir aí com segurança e um pouco de funcionalidade na medida do possível, enquanto a gente ainda não tem um produto de moda inclusiva. Mas o que eu quero entender é, se todo mundo se veste, por que as marcas ainda não se atentam a experimentar e se aventurar a trazer melhorias, né? Que não seja só no produto, então que seja na experiência de compra. Eu queria entender como você vê isso e como você encontra caminhos para a gente abrir aí esse leque. Ótima pergunta, Produto, até então, está me fazendo refletir nesse exato momento. Quando a gente. É um mercado, como o André falou, né? Tem muitos mercados, tem cenários e cenários. Tem aquelas que a gente sabe que elas são slow, sustentáveis, super abertas, mas são marcas pequenas que ainda não têm todo esse capital para investir, para mudar o cenário. E tem as grandes, né? As grandes cadeias varejistas que estão aí, né, tem caixa suficiente para passar por uma crise, por uma pandemia, não vão quebrar, tem investidores, essas poderiam, né? Essas eu acho que poderiam sim já disponibilizar todo esse leque de representatividade, mas elas ainda não fazem, porque muitas vezes isso vem mudando cada vez mais, mas a moda, ela ficou muito preocupada como o André disse no começo, até em relação ao livro dele, onde é que está a moda hoje? A moda está no hiperconsumo, numa hiperprodução em massa, né? Parece que todo mundo grita e ninguém se escuta, a gente vê tendências e mais tendências aparecendo a todo momento, e coleções, antes eram 4 coleções no ano, primavera, verão, outono, inverno, agora a gente está falando de, sei lá, uma coleção por semana, então assim, a preocupação na produção, em manter o lucro e manter a roda girando, muitas vezes é tão grande nessas grandes cadeias que falta esse lado mais humano mesmo de, pera lá, quem deveria estar fazendo isso muitas vezes é você, né? É aquilo, como a gente se falou no telefone sábado, eu mesma falei, poxa, eu já bati tanto nessas grandes varejistas, mas também eu entendi que muitas pessoas estão tendo o seu poder aquisitivo agora para consumir. Quem sou eu para falar que não? E aí você mesma me falou, são elas que a minha cadeira consegue passar, né? Elas normalmente são grandes e possuem corredores grandes. Então, assim, vai da gente adequar esse mercado, porque muitas vezes eles estão numa visão tão fechada de produção, de massificação, sabe, de uma roda girando, que ainda não entrou ali alguém, e aí muitas vezes eu vejo muita mudança acontecendo por um funcionário que entra já com essa visão, por gente jovem que está querendo mudar o mercado, ou até por uma própria pessoa que tem deficiência e que tem espaço, são marcas que dão espaço e a pessoa tem voz lá dentro. Então eu vejo muito esse diálogo, né? Eu sou muito a favor do boicote quando marcas não são sustentáveis, quem me conhece sabe, mas eu também sou muito a favor do diálogo, porque eu acho que elas estão dispostas a mudar, elas estão dispostas a se abrir. E como eu disse, eu acredito muito no poder das redes sociais. Então, assim, lançou coleção tal, mas desculpa, não tem para mim. Por que não tem? Então, sabe, um mutirão? E aí, quando é que vocês vão começar a produzir roupa que atenda a todos os corpos? E eu acredito muito, eles estão muito atentos, né? A transparência tem jogo, tem pauta, eles querem ser transparentes, eles querem atender, eles querem ser éticos. Então, eu acredito muito nessa cobrança de nós, consumidores. É um processo, e eu também vejo muito isso que você falou da união, né, de todo o movimento da moda sustentável, que não só quem tem essa necessidade de vestir roupas que abrigam diferentes corpos, né? Como você falou no início, é urgente e essa união, essa ponte que está se construindo dentro da sustentabilidade com todos os grupos que precisam ser atendidos, precisa cada vez estar ali latente em pauta. E eu acho que a gente está conseguindo, né, aos poucos. Eu percebo, principalmente com a pandemia, eu acho que vai haver
uma aceleração aí nesse processo. Eu percebo muito mais discursos sendo colocados em prática, então que essa troca se torne cada vez mais genuína e frequente. Gente, eu acho que a gente já está caminhando aqui para os minutos finais. Eu quero agradecer de coração, a participação de vocês foi muito, muito rica. E para quem está assistindo, agora a Dani vai começar a próxima oficina, que está imperdível, e vai falar muito também desse viés sustentável, do upcycling. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer de coração. Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Também. Super obrigado pelo aprendizado, pelas histórias de vocês. Com certeza a gente está saindo daqui muito melhor e maior do que a gente entrou. Obrigado. E obrigado a todo mundo que assistiu também. Obrigada eu que agradeço todo mundo. Esse papo é tão legal, esse papo tinha que ir para o mundo, assim. Eu queria que muita gente ouvisse essa nossa conversa, viu? Vamos compartilhar então, né, gente? Isso aí. Todo mundo. Beijo, gente. Obrigada. Valeu, um beijo. Até mais. Até. Tchau.